Existe um tipo de obsessão que não aceita nem a própria morte como limite. William Afton foi engenheiro, foi pai, foi sócio de uma das franquias de entretenimento infantil mais queridas de todos os Estados Unidos e também foi um assassino de crianças que, quando finalmente deveria ter morrido, simplesmente não morreu. Ele ficou preso dentro de uma fantasia de coelho por 30 anos. Voltou como vírus digital, voltou como animatronic, voltou de tantas formas que até mesmo a própria franquia perdeu a conta. Esse vídeo não é sobre a cronologia de FNAF, é sobre uma pergunta: o que acontece quando a obsessão de alguém é tão grande que nem a própria morte serve como ponto final? O que assusta no William não é por esse ser um monte de filmes de terror. Talvez um pouco. Ele assusta porque é a versão extrema de uma coisa muito humana, a recusa em aceitar limites. Limite ético no começo, e depois o limite da própria mortalidade. A obsessão não pede permissão, é só espera você parar de perceber que já perdeu o controle. E tem uma segunda coisa que essa história prova. Toda obsessão cria uma dívida. No começo, a dívida parece pequena. Você acha que consegue pagar depois. E é justamente aí que a história de Afton começa. Antes de qualquer crime acontecer, já existiu uma rachadura. William não é ruim com tecnologia. Ele é bom. Muito bom, na verdade. O problema nunca foi o talento. Foi o fato dele nunca ser bom o suficiente para ele mesmo. Na visão dele, o Harry parecia sempre ser o mais admirado. O amigo que os próprios filhos olhavam com mais orgulho do que o próprio pai. O nome que o público repete com mais carinho, e ao invés de lidar com isso, ele simplesmente guarda. Essa é a primeira dívida. Pequena, quase invisível, do tamanho de uma inveja, que ninguém além dele percebe. E como toda dívida pequena, ela não assusta ninguém, nem mesmo a ele. Esse é o primeiro sintoma real da obsessão. Não é um momento que ela explode. É o tempo enorme que ela fica sendo alimentada, silenciosamente, esperando apenas o vencimento. O desaparecimento das crianças não é uma vez isolada. É a prova de que a obsessão justifica qualquer coisa para si mesma. Isso não é só sobre um vilão que fez algo terrível. É sobre um momento em que a obsessão para de ser sobre inveja e passa a ser sobre controle absoluto. Se a inveja foi o começo, os assassinatos mostram até onde ele estava disposto a ir. Ele mata tentando resolver a sua própria maneira doentia, um problema que sempre teve, a incapacidade de fazer suas criações terem alma de verdade. E para ele, naquele momento, isso parece justificar qualquer linha que precisasse se cruzar. E esse é o segundo estágio da obsessão. Quando ela já não pede permissão para mais nada, ela só executa. Mas toda escolha errada aumenta o valor da conta. E essa escolha especificamente não é um pagamento, é um empréstimo novo, em cima de uma dívida que já existia. Bem, talvez um comentário dizendo que eu tô só avisando para ele, tratando que o assassinato é como só se fosse uma inveja que acabou dando errado. Bem, não é isso. Não tem justificativa nenhuma pro que ele fez. O ponto de comparar não é para diminuir o crime. É para mostrar que o mecanismo que leva ali é completamente banal e reconhecível. O mesmo que faz alguém justificar uma mentira pequena, uma traição pequena, um atalho antiético pequeno. A diferença entre isso e o William nunca foi o tipo de impulso, foi a distância que cada um o deixou levar. E é aqui que mora o detalhe mais perturbador de toda a história. A obsessão de William nem mesmo poupa a própria família. A filha dele morre por causa de uma criação dele mesmo. E uma coisa curiosa é que não foram os primeiros assassinatos, os anos de investigação que quebraram alguma coisa entre ele. Foi a morte da própria filha. E esse foi só o gatilho final, que depois de anos, finalmente o quebraram. E é assim que costuma funcionar. A pessoa aguenta a inveja, aguenta o crime, aguenta a culpa, aguenta anos de peso empilhado em silêncio. E só precisa de uma única perca para quebrar. E tudo isso aconteceu por causa de uma dívida dele lá do início. E aqui que a história fica ainda mais triste. Porque essa era provavelmente o último momento em que o William Afton ainda tinha uma chance de voltar a ser um bom pai. De largar tudo, de virar de costas para a própria obsessão. Escolher o luto no lugar dela. Bem, ele não escolhe isso. Em vez de ser um momento em que ele pega e para, é um momento em que ele começa a enxergar uma possibilidade nos remanescentes. A substância que sugere que talvez seja possível prender almas dentro de metal. Para qualquer pessoa, perder um filho pela própria negligência seria o fim de tudo. Mas para William, virou apenas combustível. Depois disso, ele escolhe continuar sendo só alguém obcecado. E a dívida a partir daqui fica impagável. E aqui volta aquela frase lá no início. A obsessão não pede permissão. É só esperar você parar de perceber que já perdeu o controle. E toda obsessão cria uma dívida. E pois é exatamente aqui que as duas param de ser conceitos abstratos e viram o retrato mais cru desse homem. Springtrap não é só um design assustador. É o ponto mais simbólico de toda a história de William. Ele passa a vida inteira tentando dar a vida eterna às suas criações. E a ironia é que ele é quem acaba vivendo eternamente dentro de uma delas.
E o mais impressionante é que ele não escolheu nada disso. Não é um plano, e sim um acidente, mas um acidente perfeitamente alinhado com tudo que ele sempre foi. Alguém que nunca aceitou que existisse um ponto final. O problema nunca foi o traje. O problema foi o homem que entrou dentro dele. O metal só fechou a porta. A dívida foi quem jogou a chave fora. E nesse ponto, ela já tinha crescido tanto que ele não estava mais pagando por ela. Ele estava vivendo para ela. Décadas preso, imóvel dentro de uma fantasia apodrecendo, só esperando a próxima chance. Até onde você aguentaria sofrer para não largar de uma coisa que você já deveria ter largado? Para William, a resposta foi décadas, preso, sozinho, apodrecendo, e mesmo assim, ele não desistiu. Se fosse só um vilão de um jogo de terror, William teria um final, um clímax, um encerramento e os créditos só subiriam. Bem, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Quantas vezes essa franquia já tentou matar esse homem? E quantas dessas vezes ele realmente ficou morto? Ele volta como código, como vírus, como fantasma. Cada vez que tentam matá-lo, ele encontra uma nova forma de continuar. Porque tem dívidas que nem a morte quita. E a dele é uma delas. Ela só muda de forma. De traje para código, de código para animatronic, mas ela sempre continuará aberta. É exatamente aí que a obsessão deixa de ser só um traje de personalidade e vira o próprio motor da história de Afton. Não é assustador porque é poderoso. Não é assustador porque é poderoso. Ele é assustador porque não sabe e talvez nunca tenha conhecido como parar. William Afton passou a vida tentando vencer a morte. E no fim, descobriu que algumas dívidas não são pagas com dinheiro, e nem com tempo. Elas são pagas com aquilo que sobra de quem você se torna. Talvez o verdadeiro terror de Afton nunca tenha sido o que ele fez com as crianças da franquia. Talvez seja isso. Mostra o que sobra de uma pessoa quando... Talvez seja isso. Mostrar o que sobra de uma pessoa quando a obsessão consome tudo. Inclusive o direito de finalmente descansar em paz. E bem, teve duas frases que ficaram aparecendo nesse vídeo inteiro. A primeira, a obsessão não pede permissão, ela só espera você parar e perceber que perdeu o controle. E toda obsessão cria uma dívida. Ela cobra tudo de uma vez, ela deixa a conta aberta e um dia ela vence. E antes de fechar, vou ser honesto, nada disso aqui é uma absoluta verdade sobre o personagem. Isso foi basicamente minha interpretação. E antes de fechar, eu vou ser honesto com uma coisa. Isso daqui não é absolutamente verdade. É basicamente minha interpretação sobre o personagem. Então tirar alguma coisa dele que sirva pra vida real. E pegar o que faz sentido e acabar largando o resto. E bem, se você gostou dessa análise, dá like! É sério, dá like, por favor. E se quiser mais vídeos assim, se inscreve e deixa um comentário aí.